Bemcast é um oferecimento de Clínica Pulsos, Grupo Imuno BR. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bemcast, o podcast da Imuno BR com oferecimento da Clínica Pulsos, um projeto pensado para trazer informação de qualidade, de forma simples e acolhedora, para os pacientes e para todos aqueles que se preocupam com saúde e com bem-estar. Meu nome é Isabela Penido, eu sou médica reumatologista e hoje nós vamos falar um pouco sobre as doenças reumatológicas, os mitos e as verdades que cercam essas condições. Bom, muitas vezes no consultório o paciente ele comparece com algumas dúvidas que são muito recorrentes e algumas vezes carregam algumas crenças que podem acabar prejudicando o manejo e o tratamento de certas doenças. Então hoje, para esclarecer isso, eu tenho a honra de apresentar os nossos dois convidados. Conosco hoje, Dr. Eduardo José do Rosário e Souza. Dr. Eduardo é graduado pela Universidade Federal do Pará, reumatologista titulado pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, ex-presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia, mestre em Medicina Interna pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, doutor pela Unifesp e coordenador do Serviço de Reumatologia da Santa Casa de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, Dr. Eduardo. Muito obrigado, Isabela. Um prazer estar aqui com vocês. Conosco também a doutora Rafaela Bicalho. Doutora Rafaela é graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais, reumatologista titulada pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, mestre em Saúde do Adulto pela Universidade Federal de Minas Gerais e certificada em densitometria óssea pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Seja muito bem-vinda, doutora Rafaela. Muito obrigada, Isabela, pelo convite. É um prazer enorme participar do Bemcast. Ainda mais ao lado do Eduardo, meu professor. Muito obrigada. Gente, eu queria começar antes com vocês me contando algo curioso, algum mito curioso que vocês presenciaram, já ouviram ali no consultório, alguma coisa que chamou a atenção de vocês. Eu acho que o mito que mais chama atenção e que é recorrente no consultório é o mito de que o reumatismo é uma doença única, né? Então, muitas vezes os pacientes se referem a reumatismo como se fosse um diagnóstico único. E é importante esclarecer para os pacientes que o que muitas vezes é chamado de reumatismo, para nós, reumatologistas, corresponde a mais de 100 diagnósticos diferentes, que podem variar bastante em relação aos sintomas, ao quadro clínico e ao tratamento. E você, doutor Eduardo? Acho que eu tenho que concordar com a Rafaela. Esse é um mito importante e é um mito que nos leva à necessidade de um diagnóstico mais preciso para o paciente, né? Eu acho até curioso, porque de fato a gente cobra muito isso, né? Essa informação, a gente dissemina muito essa informação de que não existe um único reumatismo. Talvez seja preferível chamar de doenças reumáticas, né? As doenças que nós tratamos. Então, existem muitas doenças reumáticas, como a doutora Rafaela falou. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que existe uma certa dificuldade de diagnóstico em alguns casos, né? Casos que se apresentam ainda com sintomas incompletos, exames ainda preliminares que não permitem um diagnóstico, às vezes, tão preciso quanto a gente deseja, né? E isso é importante, um diálogo aberto com o paciente para poder esclarecê-lo bem, né? Mas, de fato, a gente tem que batalhar por um diagnóstico e o paciente tem que batalhar por um diagnóstico, saber o que ele está tratando e não apenas que está tratando de um reumatismo ou mesmo de uma doença reumática. Exatamente. Começando com você, doutora Rafaela, assim, a gente tem ali, às vezes, uma confusão de sinais e sintomas, né, no paciente. Muitas vezes, eles entendem que todas as dores articulares são consideradas artrite reumatoide. Isso daí é verdade? É um mito? É um mito, né? As dores articulares, nem sempre elas significam doenças reumáticas, mesmo no paciente que já tem um diagnóstico reumático, né? Isso é importante de alertar. Então, as dores músculo-esqueléticas, elas podem advir de diversas causas, traumas, sobrecargas, e é muito importante que isso seja bastante esclarecido para que a gente ofereça, né, o tratamento correto para o paciente. De toda forma, é importante entender que quadros dolorosos, né,
especialmente quadros persistentes, quadros crônicos, que não estejam associados a um trauma específico, são quadros que merecem ser investigados. Então, se um paciente ele tem essa queixa dolorosa, persistente, esse paciente merece uma investigação, né? Se ele não tem um diagnóstico, uma doença reumática pode ser considerada nesse diagnóstico. E no paciente que já tem o diagnóstico e que persiste com dores, não necessariamente ele está em atividade da doença, né? É importante que o médico faça essa avaliação para fazer essa diferenciação e oferecer o tratamento correto. Exatamente. E entrando nessa parte da dor articular, né? Nas nossas doenças reumatológicas, várias delas podem causar dores articulares. Então, não é só a artrite reumatoide. Às vezes a gota, o Sjögren, o lúpus. Então, assim, são a maioria delas, né, que acometem ali a articulação e não necessariamente é o diagnóstico de artrite reumatoide. Entrando nesse quadro também de dores articulares, nesse tempo frio, os pacientes eles acabam se queixando mais de uma piora do quadro articular. Isso daí é coisa da cabeça dos pacientes ou realmente o frio ele culmina ali com uma piora das dores articulares, doutor Eduardo? Certo. Aqui a distinção que a gente tem que fazer, que muitas vezes o paciente confunde, é de que a baixa temperatura, a exposição ao frio pode provocar uma doença, gerar uma doença reumática. E isso, de fato, é um mito, não ocorre. Mas as baixas temperaturas podem, em muitos pacientes, intensificar os sintomas, né? Como as dores articulares, dores musculares, a própria percepção de rigidez, né? Que o paciente tem pela manhã. E um dos nossos sintomas das nossas doenças reumáticas mais icônicos, né, que é o fenômeno de Raynaud, aquele em que você tem uma mudança de coloração das mãos, por horas ela fica pálida, branca, horas vermelha, horas arroxeada, principalmente nessa época do frio, ou quando o paciente se expõe ao frio, essa sintomatologia ela é, sim, claramente exacerbada pelo frio, né? Então é importante só distinguir isso. O frio ou a baixa temperatura não provoca a doença, mas ela pode sim intensificar os sintomas, o que também não é uma regra. Então, se eu tenho uma doença reumática e eu não percebo piora com o frio, isso não invalida o seu diagnóstico, né? É só falar de uma forma geral, né? Para a maioria das pessoas é o que acontece. Sim, e também no frio pode ser que o paciente ele acaba ficando, se movendo menos, né? Então, isso pode aumentar um pouco da rigidez, da questão da dor articular e causar, às vezes, essa impressão de que o frio piora as dores articulares. E sobre as doenças reumatológicas, doutora Rafaela, a respeito da crença de que as doenças reumatológicas, elas só são predominantes ali em idosos. Isso é verdade? Isso é um mito? A artrite reumatoide, por exemplo, acontece só em idosos ou pode acontecer em pessoas mais jovens? Esse é um comentário importante, porque acho que esse é um outro mito, além daquele mito de que reumatismo é uma doença única, né? Uhum. Definitivamente, as doenças reumáticas, elas não são restritas aos idosos, muito pelo contrário, muitos diagnósticos reumáticos, inclusive, acontecem em outras faixas etárias que não os idosos. Então, a gente tem aí as doenças do tipo osteoartrite ou artrose, que de fato, né, são mais prevalentes na população mais idosa. Mas a gente tem uma série de doenças reumáticas autoimunes que são mais frequentes, inclusive em adultos jovens. Então, você chamou a atenção para a artrite reumatoide, é uma doença ali cuja prevalência, né, o início da doença costuma ocorrer mais ali por volta dos 30, 40 anos, principalmente em mulheres. A gente tem outras doenças, inclusive como o lúpus, que costuma acometer mais mulheres mais jovens. E a gente tem que lembrar que existem, inclusive, as doenças reumáticas da infância, né? As artrites juvenis e outros diagnósticos. Então, definitivamente, doenças reumáticas não são doenças restritas dos idosos, muito pelo contrário, podem acometer qualquer faixa etária. Então, isso daí é um mito, né? Sim. A reumatologia não é uma especialidade apenas de idoso, né? Absolutamente. E outra questão, ainda no tópico da artrite reumatoide, muitas vezes os pacientes, com o avanço da tecnologia, eles acessam a internet para entender um pouco também sobre a doença deles e acabam se deparando ali com as deformidades articulares, né? E muitos deles têm essa dúvida de que, eu tenho artrite reumatoide e eu vou desenvolver deformidades articulares. Isso é um mito
mito ou isso é verdade? Isso é um mito. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu vejo que isso é um mito que ainda persiste e eventualmente persiste até entre profissionais de saúde. Muitos pacientes ainda têm um conceito de que uma vez estabelecida a doença, eles vão evoluir inexoravelmente para deformidades articulares. E hoje a gente sabe que isso não é verdade, né? Atualmente a gente dispõe de tratamentos muito eficazes para várias condições reumáticas e aí incluídas doenças articulares inflamatórias como artrite reumatoide, artrite psoriásica, espondiloartrites, onde um paciente que recebe um diagnóstico precoce e faz o tratamento assertivo, mantém um acompanhamento regular, é possível que esse paciente se mantenha em muito bom controle, com a doença sob controle, com excelente qualidade de vida, sem deformidades articulares. Então, esse avanço, né, que a gente teve dos tratamentos, eles culminaram com isso, né? Os pacientes, Sim. eles não vão obrigatoriamente evoluir para deformidades articulares, né? Obviamente, o paciente também tem que ter adesão terapêutica, seguir o tratamento de forma correta, né? E, Eduardo, FAM positivo é diagnóstico de lúpus? Não, FAM positivo não é diagnóstico de lúpus. Isso é das situações clínicas que a gente mais se depara no consultório, né? O paciente que, por diferentes motivos, realizou exames complementares, exames de sangue, e aparece lá um exame positivo, um FAM positivo ou um FAM reagente. De fato, isso não é todo exame complementar, ele tem que ser analisado à luz de uma história clínica, de um exame físico, para que ele possa fazer sentido. A gente pode afirmar com alguma segurança que praticamente não existem exames 100% sensíveis ou específicos, como a gente fala, ou seja, toda vez que ele der positivo, eu tenho problema. Toda vez que ele der negativo, eu não tenho problema. É muito raro isso em medicina de uma maneira geral. O FAM pode ser positivo em outras doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, como a síndrome de Sjögren, a esclerodermia, esclerose sistêmica no caso. Pode ser positivo em doenças infecciosas crônicas, em quadros infecciosos agudos. Ele pode positivar em um paciente que está com um câncer, por exemplo, né, como a gente fala. E ele pode ser positivo em pessoas normais, né? Então, quanto mais se faz esse exame, eu tenho acompanhado ao longo do tempo, a positividade atribuída a pessoas normais só tem aumentado ao longo do tempo, né? Os trabalhos anteriores mostravam em torno de 10%, 15%, hoje você já vê 20%, 30% de pessoas normais com FAM positivo, porque a cada época se faz mais exames, se realiza mais exames. Mas é importante ressaltar também que a presença do FAM, embora ele não seja sinônimo de lúpus, mas ele tem que ser analisado com cautela, porque ele pode traduzir até outras doenças não reumáticas. O paciente tiver com hipotireoidismo, por exemplo, um problema da tireoide comum pode gerar FAM positivo. Uma doença do fígado autoimune pode gerar FAM positivo. Então, eu acho que o reumatologista ele tem um papel não apenas para falar se o FAM se isso significa que ele tem lúpus ou não, mas interpretá-lo de uma forma mais ampla, né? A gente pode ajudar muito o paciente nesse sentido. Eu tenho hipotireoidismo e eu tenho FAM positivo. E ainda nesse tema do lúpus, quem tem um parente com lúpus deve se preocupar? Como que funciona isso na prática, a questão da herança genética? A gente costuma citar assim como uma predisposição, né? O lúpus ele não é uma doença hereditária, mas existe uma predisposição genética não só para ele, mas para muitas doenças autoimunes que aumentam um pouco o risco de familiares diretos, né, da pessoa de desenvolverem a doença ao longo da vida. Mas esse risco não é muito maior do que na população normal, ou seja, na população que não tem familiares com lúpus, né? Então, não é um destino você ter um familiar, uma mãe com lúpus e os filhos ou filhas, principalmente, desenvolverem a doença. Mas existe uma predisposição que facilita o desenvolvimento não só do lúpus, mas de outras doenças autoimunes, né? Então, normalmente isso ocorre. E doutora Rafaela, a fibromialgia é real? Ela existe ou ela é uma questão psicológica? Excelente pergunta. Ela existe, de fato, né? A fibromialgia é hoje enquadrada dentro, né, de um quadro de doenças reumáticas. Ela é uma doença real,
Onde a gente ainda não consegue, a gente ainda não definiu com clareza exata todos os mecanismos envolvidos nisso, mas de uma maneira bem simples, a gente pode dizer que pacientes fibromialgicos, eles têm uma alteração no processamento da dor, a nível do sistema nervoso. Não é uma doença psicológica, embora em muitas situações, em muitos casos, o quadro vem associado a outros transtornos, como ansiedade, depressão, alteração, né, do sono, mas ela não é uma doença causada por isso. Então, ela é hoje reconhecida como um diagnóstico que merece tratamento, que tem tratamento, não é uma doença irreal, é uma doença real. E também a gente não tem um exame específico para dar o diagnóstico da fibromialgia. Então, o médico ele tem que ser treinado para fazer as perguntas certas, a investigação correta, descartar outras causas para fazer um diagnóstico correto de fibromialgia. E sobre a questão um pouco estética, né? Os pacientes com doenças autoimunes sempre se preocupam um pouco a respeito do ganho de peso. Quem tem doença autoimune tem predisposição para aumento de peso, para ganho de peso, tem medicações que ajudam nesse ganho. Isso é um mito? Isso é uma verdade? Sim. Em muitas situações, as doenças reumáticas elas podem estar associadas a ganho de peso por vários mecanismos diferentes. Tanto por um mecanismo de um paciente que, eventualmente, numa situação, né, de dor articular, adquire uma situação de mais imobilidade, portanto, menos atividade física, eventualmente um descontrole da dieta e acaba ganhando peso, quanto numa situação do uso de algumas medicações. E aí, claro, né, o corticoide é o mais lembrado nessa situação. Então, pacientes em uso de corticoide, eles têm uma tendência a aumentar o peso por diversos mecanismos, né? Desde alterações de metabolismo, de distribuição da gordura corporal, retenção de líquido. E a gente tem que lembrar até de algumas outras situações específicas, né? Então, algumas doenças reumáticas podem levar a alteração do funcionamento dos rins, levando a mais retenção de líquido e ganho de peso secundário a isso. Mas o que eu acho que é importante dizer é que não necessariamente todos os pacientes com doenças reumáticas ganharão peso. E nas situações onde isso ocorre, seja por atividade da doença ou seja pelo uso dessas medicações, são situações que a gente entende que são transitórias, né? Então, hoje a gente tem tido uma preocupação muito grande de ter atenção para essas questões e oferecer para o paciente um tratamento, né, com uso de corticoide pelo menor tempo possível e estimular o paciente a fazer atividade física de forma que o peso não seja um problema. Uhum. E aí a importância também de um acompanhamento multidisciplinar, né? A gente sempre recomendar ao paciente acompanhamento com nutricionista, com educador físico, até para ajudar na questão da mobilidade dele. Exato. E, doutor Eduardo, para fazer o diagnóstico de artrite psoriásica, eu preciso ter lesão de pele de psoríase? Não precisa. Existem situações em que as manifestações clínicas e as manifestações de imagem, a história familiar, né, alguém na família com psoríase, isso pode te ajudar a dar esse diagnóstico na ausência dela. Mas isso torna, por vezes, um pouco mais difícil, obviamente, né? A presença ali da lesão de pele ou a lesão ungueal facilita bastante. Mas é possível sim, e existe a presença da artrite psoriásica na ausência de lesão cutânea. Inclusive, é um diagnóstico diferencial quando você estabelece um diagnóstico de artrite soronegativa, né? Aquelas em que o paciente ele não apresenta exames de sangue anormais para artrite reumatoide. Por vezes, não sempre, obviamente, né? Isso é individualizado. Pelo menos você tem que pensar nesse diagnóstico da artrite psoriásica. E nos seus pacientes com artrite reumatoide com lesão de pele, que se preocupam se essas lesões elas são contagiosas, isso é verdade ou não? Psoríase é uma lesão de pele contagiosa? Não é uma lesão de pele contagiosa. Isso por vezes o paciente chega com essa preocupação. Por vezes o paciente apresenta lesões muito extensas, né? Que trazem um estigma social, né? Para o paciente. Mas a gente tem que tranquilizá-lo e a família de que não são lesões contagiosas. A psoríase não é contagiosa. E ainda um pouco no tema da atividade física, em um podcast anterior, a gente conversou com o Pedro Almeida, que é um educador físico bastante especializado aqui da região. E aí eu pergunto para você, esses pacientes
que precisam fazer atividade física, que a gente às vezes recomenda, eles apresentam às vezes um pouco de resistência para iniciar esse hábito e muitas vezes referem que estão com dores e sentem que essas dores elas podem piorar com o início da prática de atividade física. Isso é verdade ou é um mito? A atividade física ela piora as doenças reumatológicas? Não, de forma alguma. Na verdade, existe, porque a gente fala muito em farmacologia, né, em remédios, em medicamentos, mas aqueles pilares, né, da saúde, que é o exercício físico, a boa alimentação e a noite de sono, devem ser sempre perseguidos. E a gente, como médico, é importante a gente enfatizar, porque o paciente, ele nos atende, né, à medida que você vai insistindo nessa necessidade. De fato, pacientes que têm, por algum motivo, uma doença que está muito ativa, juntas muito inflamadas, né? Muito inflamadas, eles vão ter alguma dificuldade. Ainda assim, algum tipo de atividade de reabilitação pode ser feita dependendo do caso. Mas já se sabe que o controle das doenças reumáticas, das doenças inflamatórias, ele é melhor se a pessoa pratica exercício físico. E mesmo a fibromialgia, que nós conversamos há pouco, o exercício físico é a chave do tratamento, né? Então, a gente explica para o paciente que muitas vezes aquela melhora inicial com os medicamentos, ela não pode trazer a ilusão de que está tudo resolvido. Por quê? Se ele não inicia, se ele não adere a um exercício, né, uma prática de exercício físico, daí a pouco aquela medicação já passa a perder um pouco. Eu costumava falar que os pacientes, aquela lua de mel com remédio acaba, né? Se você não faz o exercício físico. Então, e é curioso também, porque tem pacientes com artrose de joelho que outros médicos, outras pessoas, né, informam, olha, não faz porque vai piorar, vai desgastar mais ainda. E, na verdade, o exercício orientado, existe o exercício que você consegue proteger aquela articulação durante a execução do exercício, ele sempre será benéfico. Então, é uma luta que nós temos que ter, no bom sentido, com o paciente para estimulá-lo a prática do exercício físico. A atividade física, ela é a chave ali da independência do futuro do paciente, né? Sim. Menos atividade física, mais restrito o paciente ele acaba ficando, né? Então, a atividade física ela é muito importante para as nossas doenças. E é curioso, né? Diante de todo o avanço tecnológico, que é sempre muito bem-vindo, mas depois, assim, na artrite reumatória, vários trabalhos, né? Ressaltando a importância desses outros aspectos não farmacológicos, né? Do exercício físico, da alimentação, enfim, aquele bem-estar, porque muitas vezes você trata o paciente, trata da melhor forma possível do ponto de vista técnico, mas ele não se sente bem exatamente, mesmo você interpretando que a doença está bem controlada. Muitas vezes essa sensação de bem-estar advém exatamente dessas outras abordagens não farmacológicas, né? Uma complementa a outra. O medicamento permite, melhorando a dor e os sintomas, que o paciente se exercite, e o exercício permite que aquela melhora seja duradoura, né? Então, os níveis de atividade de doença, eles tendem a reduzir com a prática do exercício físico. Isso são trabalhos que já foram mostrados em inúmeras doenças inflamatórias, né? E falando um pouco sobre fármacos, nas nossas doenças reumatológicas, a gente começa, às vezes, um tratamento e muitas vezes o paciente ele acaba tendo essa melhora inicial e entende, por uma crença, né, que tá tudo bem ali, que ele pode suspender os medicamentos porque ele notou aquela melhora. Ou então o paciente ainda está na fase inicial dos medicamentos, ainda não deu tempo do medicamento fazer o efeito e ele entende que não melhorou com o medicamento e acaba por suspender. Por que isso pode ser maléfico, doutora Rafaela? As doenças reumáticas, né, na imensa maioria das vezes, são doenças crônicas que vão exigir um tratamento contínuo e prolongado. E é importante que o paciente entenda isso, né? O uso correto da medicação é muito importante para que a gente chegue a essa qualidade de vida funcionalmente preservada, sem deformidades articulares, com, né, a função dos órgãos preservados. Então, uma pergunta frequente que a gente recebe no consultório, né? Eu vou usar esse remédio para o resto da vida? Eu aprendi com o Eduardo que a gente tem que falar assim, para sempre até a próxima consulta, não é, Eduardo? Na imensa maioria das vezes, o paciente vai fazer uso crônico daqueles medicamentos. Muitas vezes ele começa usando 3, 4 medicamentos diferentes naquela fase mais descompensada da doença, no diagnóstico, mas ao longo do tempo a gente consegue diminuir isso e ele faz uso ali de
2 medicamentos em doses muito pequenas. Eventualmente, em casos muito selecionados, a gente consegue até suspender a medicação em alguns pacientes. Mas eu sempre gosto de dizer para os pacientes que o objetivo nosso não é esse. O nosso objetivo é deixá-los bem controlados. E se para isso a gente precisar manter uma medicação, tá tudo certo. Uma coisa que me incomoda, às vezes, muito no consultório é porque eu vejo pacientes com outras condições crônicas, como hipertensão, alteração de colesterol, glicose, que fazem uso daquelas medicações de forma crônica e que não se incomodam com isso como eles se incomodam com o uso das medicações reumáticas. Então, é muito comum a gente ver pacientes usando antipertensiva há 50 anos, que às vezes até esquecem de relatar a medicação, porque aquilo já incorporou na vida deles de uma certa forma. E às vezes eu confronto os pacientes e digo, por que você não encara a medicação reumática da mesma forma? Eu acho que isso talvez seja um certo estigma que a gente ainda tem com as doenças reumáticas. E eu acho que é um papel nosso vencer, né, esse estigma, esclarecer isso para os pacientes, para que ele encare o tratamento de uma doença reumática crônica como ele encara o tratamento da pressão alta dele. No momento em que isso acontece, eu acho que o sucesso do tratamento é muito bom, sabe? E uma outra questão aí que você abordou, né? Sobre esse início do tratamento, onde muitas vezes o paciente fica desanimado, achando que as medicações não estão funcionando. Talvez seja um papel nosso também dizer para os pacientes que muitas medicações reumáticas, né? Aquelas medicações imunossupressoras, são medicações de ação lenta, onde às vezes a gente precisa esperar um tempo maior para ver o efeito pleno dessa medicação. O que não quer dizer também que o paciente precisa tolerar a dor nesse início. A gente tem outras estratégias para vencer esse processo. Mas muitas vezes é necessário um pouco de paciência para ver o efeito pleno da medicação. É importante a gente destinar parte da nossa consulta para esclarecer isso para os pacientes, né? E, doutor Eduardo, quem tem doença reumatológica pode engravidar? Pode sim. Hoje eu tive uma discussão desse nível, né, no consultório, uma paciente com doença autoimune, mas que está muito bem controlada já há muito tempo. Hoje, muitas vezes, assim, em função do papel da mulher na sociedade, a gravidez ocorre em uma idade mais distante daquela que ocorria no passado, né? 30 anos, após 30 anos. E ela tinha essa preocupação. E eles queriam exatamente ouvir isso, né? Ela veio com o marido à consulta. E a primeira premissa que eu usei para ela foi o seguinte: não há contraindicação absoluta de gravidez e nem mesmo relativa em alguns casos, né? Mas no caso dela, por ela estar tão bem, não há uma contraindicação para a gravidez. De acordo com o tipo de doença, de acordo com os medicamentos que a pessoa usa, de acordo com o perfil de exames que ela tem, alguns cuidados são exigidos durante a gravidez, né? Então o paciente tem que saber disso. E de uma forma geral, principalmente nas doenças autoimunes, imunomediadas, o ideal é que você engravide com um período mínimo, mas que, ao meu ver, pode ser até, é melhor que seja maior do que esse, mas um período mínimo de 6 meses da doença bem controlada. E às vezes os pacientes ainda têm um reflexo de engravidei e vou parar os remédios que eu tomo. E isso é um drama, porque em determinadas doenças, como o lúpus, por exemplo, isso pode gerar uma gravidez muito tumultuada, né? Muito desastrosa por vezes. Então, a gente tem que acalmar o paciente, falar que alguns remédios são permitidos durante o uso da gravidez, uma vez que a mãe precisa, né, desses medicamentos, e que o acompanhamento próximo ali, tanto com o obstetra, tanto com o reumatologista, tem tudo para trazer uma gravidez ao seu final de forma tranquila. E aí a importância do planejamento, né? A gente também questionar isso ativamente na consulta, até mesmo para a gente ajustar o melhor medicamento para que a mulher ela esteja apta ali para engravidar, né? E também o cuidado multidisciplinar, o contato do reumatologista com o ginecologista, com o obstetra, né? E, doutora Rafaela, quem tem doença reumatológica pode fazer procedimento estético, pode fazer botox, preenchimento, peeling, laser, isso está autorizado ou não? Olha, essa é uma pergunta difícil, né? A gente vê aí uma demanda crescente por procedimentos estéticos no mundo inteiro. E isso é natural que isso chegue até os nossos consultórios, né? Essa dúvida.
A reumatologia tem se debruçado muito sobre esse assunto, isso é tema, inclusive, de vários congressos médicos. Infelizmente, a literatura médica ainda não consegue responder todas as nossas dúvidas sobre isso. Mas a gente já tem algumas coisas bastante claras, assim. Primeiro, pacientes que têm questões, né, comorbidades reumáticas não autoimunes, aí a gente está falando dos fibromialgicos, dos pacientes com osteoartrite, artrose, esses pacientes, eles têm um risco dos procedimentos estéticos que são os mesmos da população geral. A questão são aqueles pacientes com as questões autoimunes, que eu acho que é o motivo da sua pergunta, né? Então, pacientes com artrite reumatoide, espondilite, lúpus, vasculites. Aí sim, esses pacientes a gente tem que ter um certo cuidado. E aí a gente tem que levar em consideração, primeira coisa, a atividade da doença, né? Esse paciente, ele está bem controlado, a doença dele está sob controle ou a doença dele está ativa. Certamente, se a doença não está sob bom controle, esse paciente tem um risco maior de procedimentos em geral, e aí incluindo procedimentos estéticos. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente saber é em relação ao tratamento desse paciente, né? Quanto mais imunossuprimido esse paciente está, maior o risco dele de má evolução desses procedimentos, incluindo, né, infecções. E, por fim, eu acho que outra questão é de qual procedimento estamos falando, né? Então, a gente tem desde procedimentos muito leves e superficiais, então, assim, peelings muito superficiais e restritos a áreas pequenas da pele, Botox, que é um procedimento relativamente superficial ali na musculatura muito superficial, ou grandes procedimentos, né? Grandes cirurgias plásticas, preenchimentos com grandes volumes, aqueles fios de sustentação, onde você vai colocar o material, né, inerte dentro do paciente. Então, são questões diferentes. E de forma que é impossível fazer uma recomendação geral. Então, assim, esses casos vão ser sempre individualizados. O paciente vai precisar conversar com o seu médico considerando todas essas variáveis. Mas, como mensagem geral, eu diria que se o paciente não está com a condição autoimune dele bem controlada, definitivamente não é o momento de fazer um procedimento que é totalmente eletivo, né? Não é urgente, tanto pelo risco de complicações, de ativação da doença, quanto pelo risco de um mau resultado estético. Então, ele tem um risco de piorar aquilo que ele foi buscar melhorar. Então, espere e sempre converse com o seu médico, por mais simples que você ache que é o procedimento que você vai fazer. Exatamente. E, doutor Eduardo, quando a gente faz o diagnóstico de uma doença autoimune, que a gente vai iniciar uma medicação imunossupressora, é prudente que a gente faça uma avaliação do cartão vacinal do paciente. E muitas vezes a gente recomenda que o paciente ele atualize o cartão de vacina e a gente se encontra ali, às vezes, com uma certa resistência, com um medo ali por ser imunossuprimido, de ativar alguma doença. Os pacientes reumatológicos, eles devem se vacinar? Todas as vacinas são permitidas para esses pacientes? Sim, os pacientes eles devem se vacinar, mas nem todas as vacinas são permitidas. Então, as vacinas que possuem o vírus vivo, né, um dos exemplos que me vem à mente agora é a febre amarela, alguns pacientes não devem se vacinar com ela, né, pelo risco da manifestação da doença. Um dos grandes problemas no tratamento das doenças reumáticas que o paciente que utilizam imunossupressores é exatamente o risco aumentado de infecção. Embora, ao contrário do que o paciente por vezes imagina, ele não está com o sistema imune dele bloqueado. Quando a gente fala, eu vou usar um imunossupressor, a ideia que passa é que nós vamos suprimir completamente o sistema imune da pessoa. E, na verdade, não é isso. O medicamento, ele vai em busca de um equilíbrio desse sistema imunológico e não de uma supressão. Então, o paciente continua tendo defesas preservadas contra agentes infecciosos. Mas é fato que, se você utiliza esses medicamentos, também o risco de infecção ele é maior. Então, as infecções que são possíveis de serem evitadas através da imunização, da vacina, elas devem ser buscadas. E isso é uma prática comum, assim, no consultório. O paciente, até de certo ponto, ele traz uma demanda a mais para a gente. Assim, eu vou trazer meu cartão. E, às vezes, o cartão vem daquele jeito, né? Um cartão da Sina, assim, mal preenchido, um cartão antigo. E a gente tem que parar ali a gente aprende a ler o cartão de vacinação para poder ajudar o paciente, né? Mas nós devemos estimular a imunização. E, ao contrário do que o paciente pensa, às vezes, o risco não é a imunização, a vacina provocar aquela doença no paciente.
Por vezes, na verdade, o fato dele estar usando medicamentos imunossupressores, a cobertura vacinal, né, a proteção da vacina pode ser um pouco menor. Então, existem estratégias aí que você pode utilizar para tentar minimizar isso, ou seja, encaminhar o paciente já desde o início, a gente prever após o diagnóstico que ele será exposto a esses medicamentos imunossupressores, imunobiológicos, então a gente já vai estimulando que o paciente vá colocando as vacinas em dia, certo? Gente, conversa incrível a gente teve aqui. Eu acredito que a gente conseguiu esclarecer muitos mitos e trazer informação de qualidade para os pacientes. Eu queria fazer um agradecimento especial a vocês, porque agora vocês são os meus colegas de profissão, mas são grandes referências na área. Mas vocês foram os meus preceptores durante a residência de reumatologia e com vocês aprendi muito sobre ciência, sobre técnica, mas aprendi ainda mais sobre empatia, sobre humanidade, sobre o cuidado com o paciente. Então, tê-los aqui hoje é uma honra. Eu agradeço muito pelo aceite do convite. Obrigado, Isabela, pelas palavras e para a gente foi muito importante estar aqui realmente, ajudar. Agradeço muito, foi incrível participar, agradeço bastante, muito obrigada. E para vocês que nos acompanharam até aqui, meu muito obrigada. Se esse episódio ele foi de valia para você, compartilhe com quem pode se beneficiar dessas informações, nos sigam nas redes sociais e continue nos acompanhando aqui para os próximos episódios. Até breve. Bemcast é um oferecimento de Clínica Pulsos, Grupo Imuno BR.